Bom, então, um bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença da banca, que me acompanhou na qualificação. É uma alegria estar com as professoras Fabiane e com a professora Zilza, novamente aqui nesse momento de troca e de aprendizado. Agradecer às professoras que me orientaram, a professora Vanessa e a professora Josi, e a todos que estão nos assistindo hoje. O meu nome é Valéria Rolim Maróstega, como a professora Vanessa falou. Eu sou bacharel em Arquitetura e Urbanismo, formada pela UBRA de Santa Maria, e sou licenciada pelo Programa Especial de Graduação de Formação de Professores para a Educação Profissional, aqui da UFSM. E hoje eu vou apresentar, então, para vocês a pesquisa que foi desenvolvida aqui dentro do PPGALP, com o título já mencionado pela Vanessa, então, o lugar da criança com transtorno do espectro autista, uma avaliação de pós-ocupação das salas de aula em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Essa apresentação, então, ela está separada em 5 etapas, começando pela introdução, onde eu vou mostrar para vocês a temática e os principais objetivos, o aporte teórico que norteou, então, a pesquisa, os procedimentos de pesquisa utilizados, os principais resultados e discussões pertinentes a essa apresentação e as considerações finais. Então, na introdução, os objetivos, delimitação, limitações e as etapas da pesquisa. Bom, o espaço construído, ou seja, a arquitetura, ela está presente na maior parte das nossas atividades. E ela pode, então, nos influenciar, nos instigando de diferentes maneiras, né? Trazendo diferentes emoções, como alegria, conforto, medo, insegurança. E considerando isso, percebe-se, então, como que a forma como o espaço é pensado pode facilitar ou dificultar as nossas atividades e a nossa permanência em determinado lugar. Após o círculo familiar, nosso primeiro local de relações sociais e aprendizados ocorre nos espaços escolares. Então, a escola, ela traz essa referência social, esse acolhimento e também essa motivação e a inspiração para as nossas primeiras trajetórias. Dentro da arquitetura, a gente pode levar em consideração que o programa arquitetônico de um projeto escolar é bastante complexo e ele precisa atender diferentes critérios no momento de pensar esses espaços. Como, por exemplo, o conceito, a forma, a estética, né, que ele deve ser um espaço lúdico, atrativo, mas também critérios como a sua funcionalidade, a ergonomia, a acessibilidade, a inclusão, e dentro disso todas as questões de usabilidade do espaço, identidade dos indivíduos que vão ocupar aquele local, como os professores e os alunos, e tudo isso gerando, então, essa qualidade e a apropriação do espaço escolar. Dito essas duas coisas, acreditando, então, que a educação deve ser para todos e que os espaços devem ser empáticos e democráticos, chegamos, então, às questões de inclusão social, inclusão escolar e inclusão social também, né? Onde, durante muito tempo, as pessoas com deficiências elas foram deixadas à margem desses espaços, por serem julgadas incapazes. Ao longo dos anos, então, muitos movimentos foram sendo criados, principalmente por familiares, lutando por esses direitos e por essa ocupação do espaço escolar. A inclusão, então, ela principalmente traz esse respeito às diferenças dentro das escolas, promovendo, então, esses espaços mais acolhedores e aplicando, então, o direito à educação que é amparado legalmente. Concluindo isso, então, essa pesquisa ela buscou atender um grupo dentro da inclusão social, onde ainda não tinham muitas pesquisas relacionadas, porque as barreiras físicas elas acabam sendo mais perceptíveis. E nós encontramos na bibliografia muitos trabalhos a respeito de deficiências motoras, surdez, cegueira, e que estão sempre em desenvolvimento. Mas o autismo, ele ainda, apesar do desenvolvimento dos últimos anos, ele ainda segue engatinhando, e é uma
área muito promissora e muito pertinente dentro da arquitetura, tendo em vista que os espaços eles podem qualificar e incluir essas pessoas. Então, essa pesquisa, ela buscou principalmente entender a relação dos indivíduos com autismo dentro do espaço construído, mais especificamente dentro das salas de aula da educação infantil, que é onde inicia, então, a nossa trajetória dentro desse processo escolar. O suporte teórico ele vai abordar conceitos do desenho universal, da acessibilidade, da psicologia ambiental e do design sensorial. Na coleta de dados, então, contou-se com os profissionais de 3 escolas aqui de Santa Maria, e através desses dados levantados, conseguiu-se, então, elaborar diretrizes projetuais para a melhoria desses espaços, tornando eles mais inclusivos e acolhedores. Então, a principal pesquisa norteadora foi: será que as salas de aula elas são acessíveis e acolhedoras para os indivíduos com transtorno do espectro autista? E nisso nós temos, então, o objetivo geral, que é compreender como os espaços escolares podem ser exclusivos ou excludentes para as crianças com autismo. Dentro dos objetivos específicos, então, buscou-se identificar as necessidades espaciais das crianças com um transtorno do espectro autista, entender essa relação deles com o ambiente construído, compreender quais seriam as principais dificuldades e as demandas dos profissionais na inclusão dessas crianças, e depois disso sistematizar, então, boas práticas de acessibilidade e inclusão nos espaços escolares, propondo algumas recomendações projetuais. Dentro, então, da delimitação, como eu já citei, então, são essas necessidades físicos e espaciais para os autistas, dentro das salas de aulas da educação infantil, na cidade de Santa Maria. Nós tivemos, então, uma principal limitação, que foi a pandemia, então, que acabou modificando a delimitação da pesquisa, que, num primeiro momento, seria feita a análise de toda a escola, e depois, então, optou-se por fazer só da sala de aula. Outra delimitação, então, é que nós temos, dentro dos conceitos, um grande grupo de conhecimento, que é dentro do desenho universal e da acessibilidade, que apesar do autismo ser uma deficiência mais subjetiva, que precisa de um olhar mais cuidadoso, a gente tem esse suporte desses assuntos, mas os principais, então, foram a psicologia ambiental e o design sensorial. Aqui eu apresento, então, as etapas da pesquisa, que foi dividida em 5 capítulos, ressaltando, então, o referencial teórico, que dividiu-se entre as considerações do autismo e a sua relação com o meio, os procedimentos de pesquisa, com revisão bibliográfica e sistemática, e avaliação de pós-ocupação, e os resultados e discussões das 3 escolas, com as recomendações projetuais. Dentro da fundamentação teórica, então, vou apresentar para vocês algumas considerações sobre o autismo e a sua integração com o meio. A palavra autismo surge, então, da palavra grega autos, que significa por si só, né, que foi utilizado pelos primeiros estudos dos primeiros psiquiatras, como a gente pode ver na linha do tempo, por Eugene Bleuler, Kanner, Asperger e alguns outros, em relação a esse comportamento que era voltado para si mesmo. Depois teve um intervalo muito grande nas pesquisas. Desculpa. Em 78, Hutter, então, demarca 4 principais fatores, que são fatores que seguem baseando até hoje. Em 2013, então, surge a primeira denominação do transtorno do espectro autista. O transtorno do espectro autista, ele é um distúrbio do neurodesenvolvimento. Então, a forma como esses indivíduos percebem o mundo e percebem o meio é diferente. As principais características, então, são alguns padrões restritivos e repetitivos em algumas atividades, bem como hiper e hipofoco, atraso e comprometimento na comunicação verbal e também nas questões da interação social. Os diagnósticos, como a gente pode perceber na imagem à direita, têm sofrido um grande aumento.
isso se dá as novas condições e as novas características, um melhor acesso aos diagnósticos e essa busca pela qualidade na formação dos profissionais da saúde. E também integrado às equipes multidisciplinares, como psicólogos, educadores, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas e outros. A Sociedade Brasileira de Pediatria utiliza 2 bibliografias, então, médicas para fazer os diagnósticos, que até janeiro de 2022 era utilizado, então, o DSM-4 e a CID-10, que era o transtorno global do desenvolvimento, e hoje, então, é utilizado o 5 e a CID-11, com já a denominação do transtorno do espectro do autismo, separando ele, então, por 3 níveis, com os diferentes tipos de suporte. Então, o autismo ele tem 3 níveis de suporte, por ele ser um espectro, ele não necessariamente quem é diagnosticado no nível 1, ele não pode variar para o 2, para o 3 e assim sucessivamente. Isso vai depender muito também do desenvolvimento, das terapias, do grau de suporte e de como é o contexto social e de atendimento daquele indivíduo. No delineado, então, já abordando a parte da inclusão, nós temos 4 principais fases, que vêm desde a parte da inclusão, onde as pessoas com deficiência eram totalmente excluídas do ambiente escolar. Depois houve uma segregação, né, em função dos tipos de escolas, né, surgiram as escolas especiais. Depois, as pessoas com deficiências que eram consideradas mais aptas passaram a integrar essas escolas, e hoje, felizmente, a gente está numa fase de inclusão, onde a gente busca que todos os indivíduos, né, com qualquer tipo de deficiência ou necessidade especial, sejam inclusos nas classes comuns, e por isso, então, a importância da arquitetura em promover a qualificação desses espaços. Aqui tem algumas leis, então, que dão suporte às pessoas com autismo, e eu gostaria de ressaltar, então, além das que dão suporte à parte da educação especial, a Lei Berenice Piana, que foi uma das primeiras, que dá, então, esse aparato legal, viabilizando e reconhecendo alguns direitos básicos, como o diagnóstico precoce. Importante também a lei que, então, inclui nos censos demográficos as pessoas com autismo, né, porque até 2019, então, não se tinha, né, um número correto, então agora já é incluso, e a mais recente, a Lei Romeu-Mion, que, então, garante a carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista, garantindo prioridades em atendimentos e outros benefícios. Dentro, então, dos princípios do desenho universal, eu gostaria de ressaltar a flexibilidade do uso e o tamanho do espaço para acesso e uso, que é bastante importante para as pessoas com autismo, porque eles tendem a percorrer o espaço, muitas vezes, para se reorganizar sensorialmente. Então, a amplitude do ambiente e a flexibilidade de layouts e uso é bem importante. Então, vem dos princípios do desenho universal. Na acessibilidade, então, a gente pode ressaltar a acessibilidade atitudinal, que é cada vez mais extinguirmos, então, esses estigmas e esses preconceitos e conhecer mais de perto, ter esse olhar mais sensível para todas as deficiências e especificidades. Alguns conceitos da psicologia ambiental, então, que nortearam esse trabalho, e aqui eu gostaria de ressaltar o ponto 1, que são os ambientes restauradores, que são espaços, então, que possibilitam a renovação dessa atenção direcionada, auxiliando na atenuação desse cansaço mental, que é de extrema importância para a reorganização sensorial. Dentro dos critérios também dos conceitos utilizados dentro da pesquisa, tem o trabalho da professora Doris Kowaltowski e os seus critérios de avaliação do ambiente escolar. Esses critérios foram utilizados para o desenvolvimento dos procedimentos metodológicos, como o conforto ambiental, né, visual, térmico e acústico, fundamentais, e as funcionalidades da sala de aula. Como eu já dito antes, né, os indivíduos com autista, então, eles percebem essa parte sensorial
é bem importante, né? Eles percebem muitas coisas diferentes através de hipo ou hipersensibilidades, né? Como, por exemplo, nenhum indivíduo ele vem com uma receita pronta, né? Então, alguns eles vão ter essa questão da audição, da restrição, do incômodo com os ruídos, outros vão ser com a questão vestibular, então restrição a alimentos, muitas vezes. Outras vai ser o tato, né, a própria pele, a questão de alguns tecidos, algumas texturas, a visão, o hiperfoco em algum objeto, alguma cor. Então, é bem importante saber como isso acontece para também conseguir identificar dentro da sala de aula quais as especificidades e como que você vai ter que lidar com aquele aluno. Fazendo um recorte mais profundo, então, nos conceitos, relacionando as experiências sensoriais e o design escolar, nós temos duas principais vertentes, que é a abordagem neurotípica, onde fala que as pessoas com deficiências devem ser introduzidas nos ambientes o mais normais possíveis para que eles possam se adaptar ao mundo lá fora, e o design sensorial, que é a abordagem utilizada nesse trabalho, que fala, então, que o ambiente ele deve estar preparado sensorialmente e deve ser o principal protagonista na inclusão. Ele foi desenvolvido pela arquiteta egípcia Mustafa, né, no momento que ela foi incumbida de desenvolver um projeto de um espaço de aprendizagem que incluísse pessoas com autismo. Não encontrado nenhum trabalho, ela elaborou uma pesquisa e elaborou, então, alguns critérios. Esses critérios, então, que precisam estar atendidos dentro do espaço, que seriam as questões de acústica, compartimentalização, né, que seriam espaços de regulação sensorial, o sequenciamento espacial com zonas de transição para ajudar nas rotinas e na previsibilidade, espaços de fuga para essa regulação sensorial, zoneamento sensorial e a segurança para promover uma qualidade do espaço físico. Com todo esse suporte teórico, então, foi desenvolvidos procedimentos de pesquisa, tendo a revisão bibliográfica e sistemática, que deu suporte a essa parte que eu acabei de apresentar para vocês, e o desenvolvimento de uma avaliação de pós-ocupação. Dentro da avaliação de pós-ocupação, nós tivemos 5 etapas, contando com a visita exploratória, o walkthrough, a entrevista semi-estruturada, poema dos desejos e seleção visual. A revisão bibliográfica, então, abordou as temáticas já explicadas, como os indivíduos com autismo e a relação, sua relação com o ambiente, a arquitetura escolar e inclusão, e as metodologias de pesquisas para a coleta desses dados. A revisão sistemática, ela contou com 3 etapas, e a documentação desses trabalhos foram importantes para ter fugiu a palavra, desculpa. Ter uma noção de todas as pesquisas desenvolvidas dentro dos programas de pós-graduação, auxiliando, então, as poucas pesquisas que foram encontradas, auxiliaram, então, tanto na parte teórica quanto na metodologia desenvolvida. A avaliação de pós-ocupação, ela é um instrumento da psicologia ambiental e ela pesquisa, então, essa relação do comportamento dos usuários dentro do ambiente construído e essa percepção espacial. Ela surgiu nos Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial e, mais recentemente, na década de 80, ela surge aqui no Brasil. Dentro, então, desses conceitos, como eu já falei para vocês, a professora Doris, então, tem alguns critérios da avaliação de pós-ocupação de ambientes escolares que foram utilizados para o desenvolvimento desse trabalho. Para a coleta de dados, então, foram selecionadas 3 escolas, a IP Amarelo, CAIC Medianeira. O IP Amarelo é vinculada à Universidade Federal de Santa Maria. O CAIC Luizinho de Grande é um dos últimos CAICs construídos no Brasil, que é um projeto do Lelé. E a Escola Medianeira, que é da rede privada. Dentro dessas escolas, então, todos os procedimentos metodológicos
que eu vou apresentar, eles foram aplicados a 10 voluntárias. Buscou-se, então, ter um membro da equipe diretiva, profissionais de apoio, como professora da educação especial e psicólogas, e as próprias professoras da sala de aula. Foi delimitada, então, uma sala de aula por escola, e o motivo da inclusão seria, então, que tivesse, no mínimo, uma criança com um diagnóstico fechado de autismo até a data da aplicação dos métodos. Nessa tabela, eu gosto de reforçar que uma das perguntas foi sobre a formação pedagógica sobre o autismo, e a maior parte das voluntárias não possuem nenhum tipo de formação, e elas sentem falta, então, desse suporte para trabalhar em sala de aula com essas crianças. Normalmente são cursos que elas buscam fora, ou pequenos conteúdos e disciplinas dentro dos cursos de formação. A visita exploratória, então, foi o primeiro passo, foi a chegada nas escolas, além de todo o levantamento fotográfico, de data, de dados, endereço, quantos alunos tinham, quantos alunos com autismo. Também, essa visita exploratória foi acompanhada por uma das voluntárias, normalmente da equipe diretiva, e através disso já foi sendo levantado alguns critérios de acordo com os estressores sensoriais, como acústica, textura, ventilação, iluminação artificial. Então, foram sendo feitos esses apontamentos. Após isso, então, foi aplicado o walkthrough, que normalmente, na maior parte das vezes, foi na própria sala de aula. Quando não foi possível, então, foi em alguma outra sala de aula da escola. Esse método, ele combina simultaneamente a observação do local com uma entrevista com os usuários, e esse checklist, então, desenvolvido através da bibliografia apresentada, ele consta com 19 critérios do espaço físico e dos estressores sensoriais. Existia, então, uma escala de ótimo e péssimo que as voluntárias preenchiam e algumas observações que iam sendo levantadas. A última questão, então, era uma pergunta aberta desse checklist, onde foi questionado, então, o que elas gostariam de manter e o que elas gostariam de modificar. Isso, então, geraram gráficos e um resumo sobre os pontos que deveriam ser mantidos e modificados. Também ocorreu uma entrevista semi-estruturada com 5 perguntas, onde as primeiras perguntas visavam entender como se dava a adaptação na sala de aula, com os colegas e a chegada desses alunos na escola. E depois eram perguntas mais relacionadas, então, quais eram os pontos positivos e os pontos negativos que essas voluntárias consideravam dentro daquele espaço. O tratamento desses dados foi através da descrição das respostas e a transcrição de alguns trechos de maior relevância. Foi aplicado também o poema dos desejos, que é um conjunto de escritas ou desenhos que as voluntárias expressam necessidades, sentimentos e desejos. E a pergunta, então, foi, na minha opinião, a sala de aula ideal para criança com autismo é... E ali elas puderam, então, expressar a sua sala ideal. Os resultados, então, as palavras mais citadas geraram nuvens de palavras, e elas foram separadas através dos elementos físicos, elementos de ordem mais sensorial, e elementos humanos, que seriam de formação e de qualificação. E, por último, então, a seleção visual, que é um grupo de imagens que foi previamente escolhida. Essas imagens foram escolhidas pensando nas leituras realizadas e buscando, então, ter alguns critérios, como, por exemplo, o tipo de piso, a ausência ou não de cores, o tipo de iluminação, o tipo de recursos visuais, o tipo de ventilação, se o espaço era mais amplo, a organização, o layout. E, então, as voluntárias iam elencando os principais pontos positivos e negativos. Isso também gerou gráficos e uma tabela com os principais pontos. Esses dados, então, foram compilados e eu vou apresentar agora para vocês os principais.
Na visita exploratória, então, aqui nós temos a planta do IP Amarelo, que é uma escola basicamente térrea, e aqui nós temos, então, a sala de aula que foi analisada. A sala de aula é uma sala de aula bem ampla, e um dos pontos principais, um dos pontos positivos, é que ela tem acesso a um pátio mais individualizado e não um acesso direto ao grande pátio. Aqui nós temos algumas imagens da sala de aula. Como nós podemos perceber, ela é uma sala de aula que tem bastante recursos visuais, apesar dos alunos com autismo que estão hoje lá não serem essas as restrições, mas a gente observa, né, que até os armários possuem muitas cores, né? Mas o espaço ele é muito flexível. Toda essa parte do mobiliário aqui que a gente enxerga nas imagens centrais, eles são com rodinhas, então isso facilita nas propostas pedagógicas. O CAIC foram analisadas duas salas de aula. Uma que é do projeto original e a outra, que foi a sala de aula escolhida com o aluno com diagnóstico fechado, é uma sala adaptada. Então, tendo essas duas características, optou-se por trazer esse comparativo, né, da sala de aula que foi feita sem o projeto e aqui é do projeto original. A sala de aula original, ela tem aberturas verticais e abertura zenital, que possibilita a ventilação e a iluminação. Ela possui as cores da escola e ela é bastante ampla, então já tem um mobiliário um pouco maior, que possibilita um outro arranjo de sala de aula. Ela possui acesso a um banheiro individualizado, que as professoras julgam bastante importante, porque elas podem dar atendimento para os alunos sem desatender o restante da sala. Essas são imagens da sala de aula já adaptada, a gente percebe que ela é um pouco mais simples, ela é menor, possui apenas uma abertura, mas ela tem a vantagem de ter o banheiro também. A escola medianeira, ela é uma escola que tem mais pavimentos, mas a sala em análise fica no pavimento térreo. Ela é uma sala de aula também bastante ampla e, apesar de não ter banheiro de acesso direto, ela possui pias que facilitam na higienização das crianças. Bom, então, os principais pontos levantados no walkthrough, no IP amarelo, a principal questão seria a interferência dos ruídos, como ela está localizada dentro da universidade, próximo ao hospital universitário e à base aérea. Existem muitos ruídos de sirenes e dos aviões, então isso é um ponto negativo. E os pontos que elas gostariam de manter, então, é o mobiliário que é mais flexível, essa amplitude da sala de aula, e elas gostam muito da intervenção com luzes, que as próprias professoras realizaram, com mesa de luz e luzinhas, que elas focam bastante nesse desenvolvimento sensorial das crianças. E modificar seria a iluminação natural, porque a orientação solar da escola não possibilita uma luz mais direta, a iluminação artificial, que é insuficiente, e as cores da sala de aula. Já no CAIC, também o principal ponto negativo é a interferência dos ruídos externos relacionados ao refeitório. O refeitório fica localizado no pátio central, que dão as portas das salas de aula todas dão para aquele espaço. Então, quando o refeitório está sendo utilizado, acaba gerando muito eco, muito barulho. Então, muitas vezes, os professores precisam fechar a porta da sala de aula para poder conseguir fazer as atividades com os alunos. Mas um ponto importante que eles geram são os espaços que eles identificaram são os espaços externos, as pracinhas e os pátios que eles têm. Da mesma forma, o IP amarelo também citou essa presença da vegetação, de espaços de circulação, que auxiliam principalmente nos momentos de crise. Para manter, então, eles citaram os banheiros na sala de aula, janelas amplas e principalmente os espaços externos. Eles possuem algumas paredes de lousa e paredes de azulejos que eles conseguem fazer algumas atividades mais lúdicas. E modificar os cantos da janela do projeto original, eles são pontiagudos, então são bem seguros. E gostariam de ter armários mais altos. E um mobiliário um pouco mais atualizado, porque ainda são originais do projeto da escola. No Medianeira também eles citaram a questão da circulação dos espaços externos e
aqui foi principalmente a questão da rigidez do layout, né, em função do mobiliário existente, e o armazenamento dos brinquedos, porque apesar do armário presente na sala de aula ser amplo, ele é totalmente fechado. Então, isso dificulta quando as professoras querem colocar algum objeto exposto, de fácil acesso, para incentivar essa autonomia. Então, elas acabaram adaptando alguns outros móveis para isso. Para manter, então, o acesso, a pia na sala de aula, esse espaço amplo e os armários espaçosos, apesar de não ser tão acessíveis. Elas gostariam de ter, então, banheiros na sala de aula e modificar cores e layouts, piso e, como citei, um mobiliário mais adequado. Então, de uma maneira geral, no resultado de todas as escolas, os principais pontos negativos foram essa interferência dos ruídos externos, então mostrando a importância de estudos acústicos, a textura e a materialidade do piso, né, como a educação infantil tem muito contato com solo, as brincadeiras, então precisa ser um piso que ele seja preparado para impacto, para brincadeiras, que ele tenha uma textura mais adequada, e um mobiliário para os profissionais, que nem sempre é adequado, muitas vezes é a própria cadeira infantil que eles têm que utilizar, e a higienização das crianças, né? De acordo com as brincadeiras ou até das rotinas, a importância de ter o banheiro junto à sala de aula. E como pontos positivos, a ventilação e as aberturas, que elas julgam importantes, a segurança dos espaços, todas as escolas julgaram as suas salas seguras, apesar de nem todas ter banheiro, a higienização é fácil, e o layout, né, que principalmente as salas amplas, possibilitam essas diferentes propostas pedagógicas. Dentro das entrevistas, então, no corpo do trabalho, tem as principais respostas. Quanto à inclusão e adaptação nas 3 escolas é muito similar, então eles contam bastante com o apoio dos pais nesse primeiro momento, tentam acolher tanto a criança quanto os pais para eles se sentirem seguros. E muitas vezes também o atendimento, a sala de atendimento educacional especializado não é tão utilizada. Eles preferem fazer esses atendimentos dentro da sala de aula, observando a criança, observando como ela se comporta e quais as dificuldades que ela tem. No CAIC, então, eles citaram bastante essa parte dos espaços externos que eles têm, que facilitam, então, a autonomia da criança. E essa diversidade do layout que possibilita as propostas pedagógicas. No Medianeira também, a escola ela possui um amplo espaço externo, com fazendinha e com pracinhas, espaços verdes, e que facilita também a integração da criança. E só uma questão que eles falaram, né, é a questão do layout. A sala em análise é uma sala muito ampla, mas tem outras salas que não são. Então, nessa que foi analisada, tem a possibilidade de uma variação de layout, já as outras nem tanto. Bom, no poema dos desejos, então, eles foram separados em elementos físicos, sensoriais e humanos, e no IP amarelo, a principal frase foi, então, que não existe uma receita pronta, que tem muito essa questão desse olhar mais direcionado. Nos elementos físicos, então, a amplitude dos espaços, das janelas, os móveis na altura das crianças. A parte sensorial, então, bastante importante, com mesas de luz, iluminação dimerizável, e paredes que possam explorar questões sonoras e de texturas. E nos elementos humanos, então, principalmente ter essa observação, fazer essa análise, para gerar, então, um melhor desenvolvimento. No CAIC, eles respeitam muito o tempo de cada criança, então eles vão fazendo essa análise também bem próxima. Eles consideram, então, que também o espaço amplo, banheiro na sala de aula, espelhos, tapetes, poltronas, que possam criar outros espaços, são elementos físicos importantes. Como elementos sensoriais, um canto da escuta, um espaço sensorial,
trazendo essa ludicidade sem essa poluição visual. E os elementos humanos, então, essa interação com as crianças, as brincadeiras, a criatividade, tornando esses espaços acolhedores. No Medianeira, o respeito a todo e a qualquer modo de ser, e os elementos físicos, então, principalmente a acessibilidade arquitetônica, os recursos visuais, o tipo de piso, as cores. Também citaram as questões dos recursos visuais, que são, por exemplo, as tabelas de rotina, como elementos sensoriais, então, músicas, luzes, lúdico, e trazendo sempre autonomia, a interação e a troca de experiências. Na seleção visual, então, foi elencado os principais pontos positivos e negativos de cada imagem. A primeira imagem no IP amarelo, então, sempre falando da amplitude, essa possibilidade de recursos, janelas que tragam bastante iluminação, mas também ela possui poucos recursos visuais. A segunda imagem ela é mais colorida, tem materiais na altura das crianças, mas também eles citaram que não pode ter tanto material em excesso para também não desorganizar sensorialmente. E na última imagem, o principal ponto que eu posso citar, então, além das cores agradáveis, os espaços delimitados, são também os materiais à altura das crianças. Mas eles citaram como ponto negativo esses armários no centro que bloqueiam a visão. Os pontos positivos e negativos da seleção visual praticamente se repetem, né, nas escolas, foi bastante comum assim, os resultados. Então, aqui também citando a amplitude dos espaços, o quanto os espaços promoviam, então, essa organização de diferentes propostas pedagógicas. Isso é importante para a criança autista, porque também dá autonomia, se ela quer ficar mais reclusa, ela consegue fazer essa transição para um ambiente, um espaço da sala de aula onde está ocorrendo uma outra atividade. Os espaços serem organizados, né, o quanto de recurso visual tem disposto nas paredes e no restante da sala de aula. Então, fazendo um compilado de todos os pontos positivos e negativos, a primeira imagem foi a citada como mais positiva, né, pela amplitude do espaço. Ali a gente pode observar os armários ao fundo, que tem espaços ora fechados, ora tem a possibilidade de espaços com materiais disponíveis. A segunda imagem, apesar de ter muitas cores e muitos recursos visuais, ela possibilita essas diferentes atividades e ela tem acesso a um local mais restrito, que no caso da imagem é um espaço de soneca, mas que poderia ser um espaço de refúgio. E por último, a imagem número 3, que o ponto principal negativo foi esses armários dispostos no meio da sala de aula, que bloqueiam a interação entre as próprias crianças. Dito tudo isso, todos esses dados, que foi só uma pincelada aqui que eu pude falar, porque realmente é muita coisa, tem 5 critérios, então, que foram elencados como os principais ditos pelas voluntárias, que, então, são principalmente essas questões sensoriais, né, ter recursos que disponibilizem isso, a questão acústica, que é bastante importante ter esse cuidado, ter espaços de refúgio, ter um espaço amplo que possibilite, então, essa circulação e ser um ambiente empático. Dentro disso, então, surgiram algumas recomendações projetuais que foram separadas em 5 critérios, que eu vou apresentar agora. Então, o principal seria a textura e materialidade das cores. Então, ali nas imagens, a gente pode observar algumas ideias, algumas recomendações para esses espaços, que seriam, então, um piso mais adequado, a questões de recursos como texturas nas paredes ou nos pisos, para que eles possam entender e ir desenvolvendo essas questões sensoriais, cores mais neutras e estratégias como jogos, mesa de luz, que podem possibilitar esse desenvolvimento. Dentro do layout imobiliário, então, esse layout flexível, esses móveis na altura das crianças, armários que possam ter essa versatilidade
e recursos visuais como calendários e tabelas de rotina, porque as crianças com autismo, na grande parte, elas têm essas questões da previsibilidade. Então, principalmente para os autistas que são não verbais, é importante eles entenderem, né, o que vai acontecer durante o dia, o que vai acontecer durante aquela semana. Então, esses recursos visuais são importantes tanto para eles se localizarem dentro da escola, quanto também na sua própria rotina. As questões acústicas, então, tem um espaço que tenha materiais adequados, uma forma adequada, e uma estratégia também seria barreiras vegetais próximas às salas de aula, que no caso da imagem pode servir até como um refúgio ou um espaço de organização sensorial. A ventilação, então, como alguns possuem restrições, né, aos cheiros, e de uma maneira geral para a qualidade do ambiente, é importante que a sala seja bastante ventilada, que as janelas sejam seguras, né, por se tratarem de crianças. E quanto à iluminação, né, se é uma iluminação que ela não gere sombras, né, porque isso pode se tornar um hiperfoco, estratégia como as janelas na altura das crianças. O tipo de iluminação adequada, então, seria entre 2.700 kelvins a 13.500, né, uma luz mais amarela, mais neutra. E recursos também como automação, que hoje são cada vez mais fáceis. Então, a dimerização da iluminação também é bem importante, porque, de acordo com a atividade ou como o aluno está, se ele está em crise ou não, você consegue também fazer um maior controle. E chegamos, então, às considerações finais. Então, o principal objetivo dessa pesquisa, que era atender e caracterizar quais os elementos da sala de aula são facilitadores ou não, dentro da amostra, eu acho que a pesquisa atendeu. Foi possível, então, identificar diversos recursos, diversos critérios do espaço físico que possibilitam ou não essa inclusão. Nas etapas teóricas, então, contribuiu para esse entendimento do autismo e como se dá essa relação com o ambiente, além de todas as leis de suporte e as questões da arquitetura escolar. A estruturação e aplicação dos procedimentos metodológicos resultaram em algumas recomendações, então, projetuais para os aspectos físicos, identificando, então, o que dificulta as propostas pedagógicas. E também, né, foi possível identificar as limitações e as conduções da pesquisa do contexto da pandemia. Também é importante ressaltar, né, essa escassez de pesquisas na área e como a arquitetura é importante para qualificar e que sim é possível através de estratégias muitas vezes bem simples, né, sem ser tão onerosas. Para recomendações para futuras pesquisas, então, acredito que estudos de orientabilidade possam ser aplicados dentro das escolas, como, então, essa questão das rotinas, da identificação das salas de aula e os outros espaços da escola, para que eles se sintam mais confortáveis em transitar em todos os espaços. É uma avaliação mais específica dentro da arquitetura escolar, de acordo com cada elemento da desorganização sensorial, em relação à acústica, específico a cores, a iluminação, a qual o melhor tipo de piso, e até mesmo o design de interiores, elaborando mobiliários mais adequados. Outra questão importante também que surgiu através da conversa com algumas voluntárias é a questão da transição entre as salas de aula da educação infantil para as salas de aula do ensino fundamental, porque as salas da educação infantil, elas possuem uma característica mais lúdica, ainda, né, tem a questão da brincadeira, então eles estão acostumados a essa rotina, eles se adaptam a essa rotina. E a estrutura da sala de aula da educação do ensino fundamental é totalmente diferente. A gente ainda utiliza aquelas classes umas atrás das outras, então como que funcionaria essa adaptação? Será que não poderia ser uma adaptação gradual nesse mobiliário, nesse layout, nessa sala de aula? A maior parte das escolas oferta
os alimentos na sala de aula, em função dos refeitórios eles não serem um ambiente muito adequado, né? Possui muito barulho, normalmente é um espaço que não tem muitos atrativos. Então, como um estudo também sobre o conforto acústicos em refeitórios, para que para as crianças com autismo poderem ter esse momento de interação, acho que também seria bastante pertinente. E sempre, então, que possível, incluir e diversificar esses voluntários, né? Então, trazendo as equipes multidisciplinares, ouvindo os professores, os pais, os profissionais que atendem essas crianças. E também eu acho que é imprescindível ouvir essas crianças, esses indivíduos com autismo, porque eles, né, infelizmente, na minha pesquisa não foi possível, quem sabe em próximas etapas, mas também é importante ouvir deles, né? Qual é a experiência deles, quais são as necessidades deles em relação aos espaços. Aqui algumas bibliografias de referência que eu separei, né, de acordo com as áreas, caso o trabalho seja consultado posteriormente. Eu finalizo, então, citando uma frase de Rony Palhasma, que representa muito o que eu acredito profissionalmente, que é: a tarefa da arquitetura é tornar visível a forma como o mundo nos toca. Então, nós estamos permeando os espaços construídos a todo momento, e a todo momento a arquitetura nos traz sensações que muitas vezes nós nem percebemos. E como é importante, então, que a arquitetura possa acolher de forma adequada, trazendo boas sensações para o maior número de pessoas. Então, dito isso, eu agradeço a presença de todos e me coloco à disposição da banca.